Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Falemos de arquitetura. Graça Correia lançou o convite e Nuno Valentim aceitou. Neste Passa a Palavra, Falemos de Arquitetura, temos, pela primeira vez, como destino, o México, país e capital. E pela primeira vez temos também uma aproximação a um espaço arquitetónico ritmada pelo eco das preferências musicais do arquiteto que para si próprio projetou. Nuno Valentim recorreu à playlist da Casa Barragán, pois é este o projeto por si escolhido, para dela selecionar 3 registros históricos obtidos com recurso aos discos do próprio Luís Barragán. Son de la Negra, gravado pela Orquestra Vic. O segundo andamento da suíte Tenente Quijé, de Sergei Prokofiev, romance. E In a Sentimental Mood, de Duke Ellington. Uma escolha musical eclética para acompanhar uma obra de síntese deste arquiteto mexicano datada de 1947. A Casa Estúdio Barragán é-nos apresentada em 4 andamentos. Nuno Valentim começa por nos falar do primeiro contacto com a obra de Barragán enquanto aluno da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, há 30 anos. Depois, a visita com a família ao México e a esta casa-refúgio em particular, em 2009, marcada por uma profunda emoção arquitetónica. Segue-se a apresentação do processo de projeto enquanto experiência de beleza e serenidade. E, por fim, o epílogo, uma evocação dos conceitos orientadores da arquitetura de Luís Barragán, rematada por uma mensagem do pintor e amigo Chucho Reis. Nuno Valentim concluiu o seu curso de arquitetura em 1995, desde logo iniciando atividade independente como colaborador, durante quase 10 anos, de José Gigante, um dos professores que ao longo do curso mais o marcaram, confirmando que a arquitetura é uma arte que se confunde com a vida, capaz de interferir fortemente com a realidade. Em 2007, obtém o grau de mestre em Reabilitação do Património Edificado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e em 2016, de doutor em Arquitetura pela mesma universidade e na faculdade onde é docente, a FAUP, com uma tese sobre práticas de reabilitação no património corrente. A vontade de ser arquiteto foi acontecendo, foi sendo construída desde a infância. Desde logo no gabinete do seu pai, engenheiro, que sempre desenhou e desenha, como faz questão de sublinhar, muito bem e onde gostava muito de estar. Na proposta de um professor de desenho do 9º ano que o fez descobrir o prazer de desenhar e registar num ideário visual o seu cotidiano. Mas também porque, idealizando a vida do arquiteto em contacto com a natureza, se foi apercebendo que não sentia o peso do tempo quando estava a desenhar. E last but not least, porque viveu toda a sua vida rodeado de belíssima arquitetura contemporânea, do Parnaso, primeira casa dos pais, ao Foco, onde passou a adolescência. Já com uma extensa e premiada obra, Nuno Valentim define a sua arquitetura como uma prática que se constrói a partir da realidade, evitando preconceitos ou a sobreposição de uma ideologia à realidade onde opera, o que implica conhecer profundamente essa realidade. Como uma arquitetura difícil de catalogar ou de encontrar uma linguagem comum que nasce da síntese entre o bem comum, o corpo, a pessoa e a beleza. Como um ateliê que sempre procurou ligar a prática do projeto com a reflexão sobre essa mesma prática, partilhando esse saber em ação com estudantes, colegas e a sociedade. Primeira parte, Belas Artes, Porto. Estávamos no ano de 1990, na Escola de Belas Artes do Porto, no 2º ano do curso da faculdade. O pavilhão de arquitetura, onde tínhamos as aulas, estava ligado ao inesquecível jardim da escola, onde, na relva, junto ao lago e deitados ao sol, se passava a tarde ou se aguardava a próxima aula. No anfiteatro, o arquiteto João Álvaro Rocha preparava a sua primeira aula teórica de projeto, na FAUP, para cerca de 150 alunos do nosso 2º ano. Recordo-me que fez uma pequena introdução, sem imagens, dizendo que nos ia falar de um arquiteto mexicano que gostava muito. Deu apenas alguns dados biográficos,
e começou a apresentar as imagens. Durante a apresentação, o João Rocha não falou. Apenas deixou os 2 projetores de slides a passar as fotografias par a par. À esquerda, imagens de paisagens, arquitetura vernacular e indígenas mexicanos. À direita, imagens da obra de Luís Barragán. O anfiteatro ficou em silêncio. As formas do território, as cores da pele e das vestes, os motivos decorativos, as formas, texturas e cor daquele povo tinham uma relação evidente e desconcertante com a arquitetura de Luís Barragán, que estava a ser projetada no diapositivo ao lado. Já lá vão 30 anos e foi inesquecível. Segunda parte, da gripe suína à cidade do México. Alguns recordam o ano de 2009 como o ano da pandemia da gripe A ou gripe suína, facto com alguma curiosa correspondência com o momento que vivemos hoje. Ora, precisamente nesse ano, tínhamos decidido que não poderíamos deixar de visitar o meu cunhado Tiago, que vivia há 2 anos na cidade do México, num dos seus mais bonitos bairros, La Condesa, perto de Roma, bairro recentemente retratado no filme de Alfonso Cuarón. Com alguma resistência médica, mas tranquilizados pelos relatos locais, partimos, os 4, eu, a Teresa e os nossos 2 filhos, para o México, 3 semanas. Acordámos pela primeira vez na cidade do México, dia 24 de julho de 2009, no meu dia de anos. Despertei com um presente de aniversário inesperado, preparado em segredo pela Teresa e pelo Tiago. Assim, uma reconhecida historiadora da arte mexicana iria acompanhar-nos numa visita privada a 3 casas de Luís Barragán. A Casa Barragán, a Casa Prieto no Pedregal e a Casa Guilardi. Posso agora afirmar que tive, nesse dia, uma das maiores comoções da minha vida. A cidade, a atmosfera, a paisagem, as formas, as casas, os jardins e, muito concretamente, as obras do Barragán provocaram uma enorme emoção arquitetónica. Emoção provavelmente comparável ao que tinha sentido nas ruínas gregas da Sicília, um dos umbigos do mundo. E tal como o João Álvaro Rocha tinha profetizado nos seus diapositivos, há algo na obra do arquiteto mexicano que transcende uma percepção estritamente física da mesma. Barragán constrói cenários intemporais do mundo e sem ser do mundo, do vernáculo ao erudito, onde a natureza e os interiores se fundem e se observam mutuamente. Terceira parte, Casa Estúdio Barragán. A Casa Estúdio é uma obra extraordinária projetada para o próprio Barragán e resume o seu universo de referências. Refiro-me à tradição e à arquitetura popular do Mediterrâneo às Américas, expressa nos pátios, nos materiais, nas texturas, nas cores. Uma segunda referência será a filosofia e arquitetura monástica, expressa nos muros opacos para a cidade, nos jardins que formam espaços e que recordam claustros, na espessura das paredes, na luz coada e tratada vão a vão. E a terceira presença serão as influências da arquitetura contemporânea e das vanguardas artísticas, como a Bauhaus ou o neoplasticismo, entre outras, e expressa na radical depuração da linguagem e no diálogo próximo com artistas plásticos como Chucho Reis ou Matthias Goeritz. A Casa Estúdio é um projeto de 1947 e é também uma obra fundamental para compreender o período mais relevante da sua prática, que vai dos anos 40 aos anos 80. Barragán escreveu: "A minha casa é o meu refúgio, um pedaço de emoção arquitetónica e não uma peça fria de conveniência." Aliás, as músicas que estamos a ouvir são da sua biblioteca. A casa localiza-se em Tacubaya, um bairro operário não muito central. Desde logo na rua estranha-se um grande muro com poucas aberturas, a tal fachada monástica,
e só olhando com mais atenção é que se poderá ler na cobertura um plano de cor avermelhado e um volume emergente paralelepipédico, alto e esbelto. Entramos na casa por uma porta banal para um vestíbulo estreito e austero. Tudo, ou nada, nos prepara para o inesquecível átrio central da casa. Não haverá arquiteto que não tenha sonhado com a imagem deste átrio. À esquerda, a escada em pedra vulcânica, sem corrimão, encimada pela tela dourada de Goeritz e pela luz que percorre uma diagonal em direção à pequena mesa para o telefone com a sua cadeira, ambas desenhadas para aquele lugar. Uma nota, guardamos com muito carinho uma fotografia do nosso filho João sentado nesta mesa. Não posso aqui descrever todos os espaços da casa. Vão mesmo ter que lá ir quando tudo isto passar. Recordo, sim, a maestria com que Barragan domina as relações de escala, a alternância de alturas da sala e a forma como desenha os jardins, como se fossem extensões construídas e indissociáveis destes espaços. Casa e jardim, uma só entidade. O exemplo maior desta intimidade com a natureza acontece na sala de estar, através do envidraçado dividido em 4 partes por 2 travessas em forma de cruz. O nosso olhar desvia-se imediatamente para o jardim que, por um lado, prolonga os muros da sala e, por outro, dilui o limite do próprio jardim, parecendo, ilusoriamente, que se estende indefinidamente. Cumprem-se, literalmente, as palavras de Barragan quando afirma que devemos procurar que as casas sejam jardins e que os jardins sejam casas. Confirmando uma outra ideia. Isto é, há que desconfiar dos jardins abertos que se descobrem à primeira vista. Voltando à sala e na direção oposta ao jardim, o espaço gradualmente vai se transformando em biblioteca, agora com uma luz coada e branca, vinda da rua. Estamos quase sem dar conta noutro espaço sacro, dedicado à leitura e ao conhecimento, onde uma escada escultura de madeira, suspensa na espessura de um muro, nos liga misteriosamente a uma porta noutro piso. Mas esta casa foi também um local de experimentação e transformações sucessivas. Foram muitas as alterações ao projeto original, o que revela a importância que dava ao processo de ajuste da sua arquitetura ao corpo, privilegiando acima de qualquer outra tendência arquitetónica. Nas restantes divisões não há uma janela igual à outra. A altura do peitoril, a sua dimensão, as portadas subdivididas, as cortinas e sua opacidade, tudo é desenhado de acordo com a maior fruição, conforto, experiência de beleza e serenidade. E por isso afirma convictamente ser um erro substituir a proteção das paredes pela utilização contemporânea e indiscriminada de enormes envidraçados. As janelas são, por isso, sempre, local de contemplação da natureza no exterior e da nossa natureza interior. Também o pátio da cobertura foi sendo alterado e transformado. A altura dos muros e o que percepcionamos da cidade e do jardim foi mudando, tal como o reenquadramento do céu ou a paleta de cores. E tiro mais uma fotografia dos meninos a correr e a esconderem-se atrás das ânforas de barro, sem partir nenhuma. Não queria sair dali. Seria extraordinário ficar e perceber como a luz muda ao longo do dia e das estações, e o que se ouve, e como é que a água escorre pelas pendentes da tijoleira de barro onde os meus filhos estavam deitados. Quarta parte, epílogo, por Luís Barragan. Barragan avisou-nos em 1980, quando recebeu o Pritzker, que tinham desaparecido das publicações de arquitetura várias palavras. Ele sublinha e explicita essas palavras: religião e mito, beleza, silêncio, solidão, serenidade, alegria, a morte, jardins, fontes,
arquitetura, a arte de ver e a nostalgia. O texto, notável, termina com esta referência concreta à nostalgia, porque, segundo ele, a nostalgia é a consciência do passado, mas elevada à potência poética. A nostalgia é o caminho para que esse passado renda frutos de que é gestante. E só recorrendo a estas revelações, o arquiteto será verdadeiramente capaz de preencher com beleza o vazio da resposta estritamente utilitária. Barragan conclui dizendo que tem a esperança de que o nosso trabalho, dentro dos seus modestos limites, coopere na grande tarefa de dignificar a vida humana pelos caminhos da beleza e contribua para levantar uma barragem contra as ondas de desumanização e vulgaridade. E agora termino eu, e vou roubar ao seu amigo e pintor Chucho Reis uma mensagem de boas-vindas pintada num pequeno quadro no átrio da casa. Si quieres casa bonita, Don Luisito Barragan, arquitecto. Passa a palavra. No próximo Passa a Palavra, falemos de arquitetura, regressamos à Europa para aterrar em França. Quem e que obra se seguirá?